Caros alunos, então esse sexto vídeo do capítulo 8 sobre interrupções vai versar sobre o controlador de interrupções programável, o PIC, do seu PC. Né? As interrupções, aqui tem um textozinho que fala sobre o que é interrupção por nível, interrupção por flanco. Eu vou deixar claro que as interrupções elas serão programadas para ser por flanco, borda de subida. Tá? Então, essa aqui é uma arquiteturazinha resumida interna, né? Os pedidos de interrupções são registrados aqui nesse IRR, e aí aqui a gente tem um circuito de aqui, tipo aquele codificador de prioridade que a gente viu lá em Elodigi 1, né? O codificador de prioridade vê quem é que ganhou, e aí no caso o registrador em serviço ele vai guardar qual é a ERQ que estará sendo resolvida pelo processador, né? Com a rotina dela será executada. Então você ainda pode habilitar ou desabilitar uma ERQ em especial através desse registrador de máscaras aqui. Bom, a programação do PIC é feito através do envio de palavras de inicialização e palavras de operação. Tá? As palavras de inicialização são feitas no ato do boot pela BIOS, quando você liga o computador pela BIOS, e no ato do boot, quando você está carregando o sistema operacional refaz essa programação. Então você envia essas 4 palavras aqui, tá? Você pode mandar a ICW1 a qualquer momento. Quando você manda a ICW1, o PIC fica preparado para receber na sequência as demais palavras de inicialização. Esses aqui são os endereços de I/O. Esses são os endereços de I/O que são usados na programação 20, 21, A0 e A1. E depois de inicializada, você tem as palavras de operação. Esse 21, endereço 21 ou endereço A1 aqui, você vai ler ou escrever, você vai habilitar ou desabilitar uma IRQ em especial, né? E nesse aqui a OCW2, né, e a OCW3 são compartilhadas nesses endereços aqui. A OCW3 praticamente não é usada, mas a OCW2 é muito importante, eu vou mostrar mais a seguir. Então dá uma voada nisso aqui, né? Então essa é a sequência, você inicializa e depois pode operar a qualquer momento. Tá? Aqui é só um gráfico de como é que é feito o compartilhamento. Alguns bits do barramento de dados vão ser usados também para fazer a escolha entre a ICW1, OCW2 e OCW3, que podem ser acessadas a qualquer momento, tá? Isso aqui é detalhe, quem quiser dar uma lida depois. Passar por alto, né? Primeira coisa, quando você quer programar, esse era um chip, esse 8259, era um chip que podia ser usado em qualquer arquitetura, não só na arquitetura x86. Ele foi um chip que já era pronto quando a IBM lançou o PC, e ele foi usado, programado para ser do PC. Então ele serve para qualquer arquitetura e foi programado para o PC, tá? Então, por exemplo, esse CW1 importante aqui, que você vai trabalhar por borda de subida, você programa 0 nesses 2 bits, esse aqui tem que ser sempre 1, né? Que você vai cascatear 2, então modo cascata, e esse cara aqui precisa de 1 aqui. O resto aqui, esse 000 aqui, significa que você vai usar para x86. Pô, precisa até hoje, né? Compatibilidade, você manteve o circuito. Bom, depois que você programou a ICW1, né, a BIOS programou e logo em seguida o sistema, você vai programar a ICW2. A ICW2 você vai programar qual o número da interrupção associado ao pedido de IRQ entrada 0. Se for no caso do escravo, IRQ 8. Tá? Então repare,
as programações aqui já são diferentes. No controlador mestre, você vai programar 08. Por que 08? Porque a IRQ0, o DOS e a BIOS corresponderam a int08. E aqui, por que é programado 70? Porque a IRQ8 no DOS e na BIOS é a int 70 em hexadecimal, tá? Em 70 em hexadecimal. Isso é programado só para dar o boot. Só para inicializar a máquina. Quando for dar o boot, o sistema operacional, se for o Windows, por exemplo, ele escolher que a IRQ0 vai para ser a int 20, então aqui vai ser 0010 0000. E a IRQ8 vai ser a int 28. Então você vai ter que programar aqui 0010 1000, tá? E aí as outras IRQs vão na sequência. A IRQ0 até a 7 estão sempre na mesma sequência. E a IRQ8 a 15 na mesma sequência. Não necessariamente você tem uma sequência só de IRQ0 a 15. Se tiver, é porque você fez isso acontecer. Programou com a diferença de 8 aqui, tá? Isso aqui é importante. Então aqui que você faz a associação da IRQ ao número da int, das 256 ints aceitas pela família x86, ok? Então depois de programar a ICW2, você vai programar a ICW3, é aí que a gente vai informar o cascateamento, tá? E as palavras, você tem um pino de interrupção, você tem aqui um pino, tá vendo? É um pino SP-EN, ele é VCC quando for mestre, e se liga à terra quando ele for escravo. Então ele já sabe a princípio se ele vai ser mestre ou escravo. Então, se ele já sabe que vai ser mestre ou escravo, na programação da ICW3 ele vai dar uma diferente finalidade para o valor que foi programado. No mestre, ele vai dizer aonde tem um escravo pendurado. Teoricamente falando, você poderia pendurar um escravo em cada uma das 8 entradas IRQs, tá? Mas ele só pendura um. Aonde? Na entrada da IRQ2. Aqui, ó. Entrada da IRQ2. Ele pendurou um só. E no escravo, ele diz aonde que foi pendurado no mestre. Por quê? Na hora que o mestre informar pelas linhas de cascateamento o número da interrupção que ganhou, ele tem que saber se ganhou. Então esses 3 bits aqui, 010, que é a programação, dizem que ele está pendurado na IRQ2. Aqui o mestre recebe a informação de aonde tem o escravo pendurado. Porque aí quando der o segundo pulso de int acknowledge, ele não informa o vetor de interrupção, ele vai deixar para o escravo informar. Mas o escravo tem que saber também. Ele sabe porque quando passar o 2010, aí ele sabe que ele ganhou e tem que passar. Tá? Então aí a ICW3 e a ICW2 são as mais importantes, né? A ICW4 não vou entrar no mérito não, porque apenas usado, apenas o valor programado. Não tem no de vocês aí, mas eu botei aqui quando eu for imprimir o livro. Então é isso aqui que é a programação. Você envia os 4 comandos, escreve as 4 ICWs do mestre, né? Se você olhar, os valores são 11, 08, 04, 05, e no escravo os valores são 11, 70. Aqui, ó, 08 é por causa da int 8, 70 é por causa da int 70, da IRQ8, tá? Esses são os valores programados. Isso aqui é programado pela BIOS. Na hora do boot, o Windows ou o Linux vai programar da outra forma, escolhendo os vetores dele. Eu já vi em muitas bibliografias que ele usa o vetor 20, a interrupção 20 associada a int 0, a IRQ0, e 28 associada a IRQ8. Mas eu também já vi escrito que isso não é regra, que o Windows tem um Windows que chega e simplesmente muda isso, e não é que ninguém saiba, para ficar fazendo alguns programas aí que hackeiam o sistema, tá?
Vamos falar então sobre as palavras de controle da operação. A mais importante é essa OCW1, né? Aqui você pode habilitar ou desabilitar individualmente cada uma das IRQs. Escrevendo 0, você habilita, ou seja, desabilita a máscara. O que é máscara? Você mascarar, esconder. Então você desabilita a máscara, é a mesma coisa que habilitar a interrupção. E você habilitar a máscara, é a mesma coisa que desabilitar a interrupção. Escreve 1 para desabilitar a interrupção. Tá? Então, aqui alguns exemplos de código. Tá? Eu quero habilitar a IRQ7. Então você vai declarar esse cara aqui como unsigned char, tá? Máscara igual a import b0x21, lê o endereço 21, mascara, faz um end bit a bit, né? Com 0 tudo 1, depois manda de volta, tá? Aí você aqui a gente usou uma daquelas funções em assembly, né? Aquelas instruções de bit test é de reset, né? Ele faz um reset do bit 7. Leu, botou no AL, né? O endereço 21. Lembra que quando o endereço for até FF, não precisa botar no DX, você pode botar direto o 21 aqui, tá? Só resgatar o capítulo 4 aqui, tá? Isso aqui é a mesma coisa que um end, mesma coisa que foi feita aqui em cima. E para desabilitar, você, ao invés de usar o bit test em reset, o bit test em set, né? Ou fazer um OR bit a bit, um OR 0x80, OR de alguma coisa com 1 dá 1, né? Lá, AND de alguma coisa com 0 deu 0. Por isso você faz um AND com 0, 1, 1. Você vai apagar esse bit aqui, tá? E aqui o BTS. Aqui dá uma lidazinha e vê que não tem nada demais para habilitar ou desabilitar. Olha só, essa OCW2 aqui, eu vou até pular essa. O que importa pra gente é o que a gente vai falar, que é o tal do comando end of interrupt. O que é o comando end of interrupt? O controlador de interrupções tem que ser. Essa OCW3 não vou falar nela não, tá? Quem quiser dar uma lida. O controlador de interrupções precisa saber se terminou a interrupção para pedir outra, né? Então o que ele faz? Ele é avisado através de um comando end of interrupt, tá? Ele manda um comando, eu vou dizer para o controlador mestre, esse comando é outport 2020, outport 2020. Então quando ele manda esse outport 2020, né? Aquele aqui, o que acontece? Você avisa que acabou a interrupção, que ele pode pedir outra, para ele não ficar pedindo um monte de interrupção à toa. Outport 2020. Isso aqui é o comando ELI. Você só precisa decorar. Vamos ver os exemplos mais à frente aqui no capítulo, quando a gente começar a fazer os experimentos, tá? Então no próximo vídeo eu vou gravar um circuito de interface usando interrupções, né? 2 exemplos, um exemplo simples e o exemplo mais completo. Eu vou implementar uma filtragem digital. E aí serve para qualquer controlador, microcontrolador, tá? Arduino, serve para qualquer coisa. A ideia do exemplo. Tá bom? E aí a gente exemplifica nessa parte de comando end of interrupt. Um forte abraço.